Fala, galera do Instagram. Vou começar a live agora no YouTube. Quem quiser assistir no YouTube, eu vou transmitir a tela do meu computador, então acho que vai ficar mais didático e fácil de você conseguir acompanhar. Mas, se quiser assistir pelo Instagram, eu vou transmitir aqui também. Eu vou ficar olhando para frente aqui, porque eu estou olhando para a câmera do computador, transmitindo pelo YouTube. Beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no Instagram também, eu vou tentar olhar aqui e responder aqui no Facebook também, beleza? Vamos lá, já deu a hora, né? Então, se alguém puder me dizer se o áudio tá legal no YouTube, dá um joinha aí para mim, para eu ver que se vocês estão me ouvindo legal. Beleza? Então, para todo mundo uma das perguntas mais frequentes que eu vejo são as pessoas me perguntando se as pessoas tendo medo de investir porque tem medo de investir, de colocar o dinheiro no lugar errado, de fazer o investimento errado e perder dinheiro. Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas e das maiores preocupações que a maioria das pessoas não investem com esse medo. Então, eu vou mostrar nessa live de hoje que eu acredito que seja tanto para iniciantes quanto para quem já investe, até pessoas que têm um pouco de experiência. Eu acredito que vai ser importante essa live para tirar esse tipo de dúvida e para você ter um pouco mais de segurança quando você for começar a investir. Certo? Então eu vou falar os 10 princípios para investir com segurança e não perder dinheiro. Subir o Instagram aqui. Primeira coisa, para investir, o que é investir? Investir é você aplicar um capital, aplicar um dinheiro, esperando um retorno futuro. Então, se você busca investir, você tem que buscar ter segurança, você tem que buscar ter um futuro tranquilo, você tem que buscar ter liberdade de tempo, você tem que buscar ter liberdade de escolha. Quando você investe e não tem nada dessas coisas, você está investindo de forma errada, você não está investindo com segurança, você tá tendo medo, você está investindo de alguma forma errada aí. Então, o primeiro princípio para você investir com segurança é o princípio da diversificação. Muita gente já ouviu falar, vou tentar falar um pouco de diversificação de uma forma um pouco diferente, tá? E até mais simples e mais didática para que você consiga entender. O que é diversificação? É você não pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo num lugar só. É aquele velho ditado de não colocar todos os ovos em uma única cesta, tá? Mas, às vezes, as pessoas esquecem de outras não só do investimento que você aplica o seu capital em si,
Mas outras coisas que você pode ter na sua vida que você está esquecendo de contabilizar nesse final das contas, no fim das contas, né? Por exemplo, hoje o que é que você tem? Com certeza, algumas pessoas que estão me ouvindo, elas têm um negócio próprio, são autônomos, por exemplo. Então, se você é dentista e você tem um consultório, e nada mais do que isso, você tem todo o patrimônio, todo o seu capital em um único negócio. Ou seja, você está correndo um risco altíssimo, porque além de você ter todo o seu patrimônio em um único ativo, sem diversificar, você está com 100% no negócio mais arriscado de todos, porque o negócio próprio é uma das coisas que são mais arriscadas na escala de risco dos investimentos. Então, se você tem 100% do dinheiro que você tem no seu negócio, você está correndo um risco altíssimo. Você tem que buscar diversificar o seu patrimônio. Se você tem 2 negócios no mesmo setor, você está diversificado 50% em cada um, mas você ainda está correndo o risco daquele setor te dar algum tipo de problema. Por exemplo, se você tem 2 consultórios odontológicos, se o setor de odontologia ali não estiver tão bem assim, provavelmente os seus 2 negócios eles vão passar por algum tipo de problema. Então você tem que pensar como um todo, tudo que você tem e buscar sempre diversificar para ter várias fontes de renda em locais diferentes. Então, por exemplo, se você tem 2 negócios que te geram renda, você tem 2 consultórios, você tem 2 escritórios ou algum outro negócio diferente. Então, você vai ter 50% em cada coisa, 50% em cada negócio. Você vai diluir o seu risco pela metade. Então, você vai estar, se um negócio quebrar, o outro negócio vai aguentar as pontas ali, te segurar um pouquinho, porque você não estava 100% naquilo. Se você tem 4 negócios, e esses 4 negócios te dão renda, e esses 4 negócios são de setores diferentes, você vai ter uma diversificação maior, você vai ter 25% em cada. Então, você vai poder ter uma tranquilidade maior, porque se um desses negócios não der certo, você vai ter outros 3 que vão te suprir durante algum tempo, até você conseguir aqueles 25% que você perdeu em algum negócio que deu errado, você vai conseguir recuperar em algum momento, porque você tem os outros 75% para te dar uma certa tranquilidade. Então, você tem que pensar não só aonde que você vai investir, se é em renda fixa, se é em renda variável, se é em ações, se é em fundos imobiliários, mas você tem que pensar em todos os negócios que você tem. Se você tem um consultório, você tem que incluir ele na sua carteira, no seu portfólio de negócios. Só que aí chega num ponto que a gente tem que pensar até aonde vai a nossa diversificação, até onde você vai diversificar, como é que você vai pensar, eu já tenho X negócios, X ações, X fundos imobiliários, já está na hora de parar ou está na hora de diversificar um pouco mais? Essa é a grande dúvida que muita gente tem e muita gente me pergunta. Se você pensar que você tem que chegar num patamar em que você não corra mais tanto risco, então, esse cara aqui, Harry Markowitz, ele é um economista americano e ele foi o criador da teoria moderna dos portfólios. O que é essa teoria moderna dos portfólios? Galera do Instagram aí. O que é essa teoria moderna dos portfólios? Ele fala que você tem que diversificar até um ponto em que você não corra mais o risco que a diversificação pode te trazer um prejuízo. Então, nessa foto do YouTube aqui que eu estou mostrando, se você tem de 0 até 10 ativos, somando tudo que você tem na sua carteira, você tem um risco alto de diversificação. Quando você passa de 10 a 20 ativos, entre 10 e 20, você já não corre esse risco de diversificação.
esse risco já é diluído. Você passa a ter somente um risco, não do seu portfólio, mas um risco sistêmico, um risco que pode ser global, no mundo inteiro, e que não tem como você fugir. Mas o risco de diversificação está ali de 0 até 10 ativos, tá? Entre ações, entre fundos imobiliários, entre títulos de renda fixa, e até com seus negócios próprios também, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é você, segundo Harry Markowitz, você diversificar entre 15 e 20 ativos. Entre 15 e 20 ativos, você já tem toda a segurança de quando um ativo, ele, porventura, ele vier a quebrar, vier a cair muito, você tem os outros todos que impedem que sua carteira tenha uma queda expressiva, né? Então, você acaba tendo aí uma proteção natural. Então, segundo ele, entre 15 e 20 ativos é o ideal. Você diminui, a partir desse valor, desse montante, desse volume de ativos, você diminui o seu risco de diversificação e fica apenas um risco sistêmico. Por exemplo, o pessoal está falando dessa guerra aí entre Estados Unidos e Irã. Se por acaso tiver uma guerra que a sua carteira, os seus ativos venham a ter uma queda, essa queda já não tem nada a ver com a queda de diversificação. Se você tem poucos ativos, está concentrado. Ela tem a ver com uma queda sistêmica, ou seja, esse tipo de problema sistêmico você não tem como controlar. Então não adianta você diversificar muito, porque você não vai ter como controlar esse risco, beleza? E mais do que isso, você vai estar pulverizando os seus investimentos. Quando você aumenta demais, se você passar de 20, 30, 35, 40 ativos na sua carteira, você vai diluir tanto os seus ganhos ali que você vai ficar perto da média, ou seja, sua rentabilidade, o seu rendimento vai ser muito, muito baixo, muito pouco próximo à média geral. Qual é o segundo princípio? Então, só para resumir aqui, diversificação. É você não botar todo o seu dinheiro em uma coisa só, e quanto que você deveria botar segundo Harry Markowitz, entre 15 e 20 ativos é o ideal que você tenha na sua carteira, para você não ter o problema de correr o risco de diversificação, beleza? O segundo princípio que você tem que ter para investir de forma segura você tem que ter margem de segurança. O que é margem de segurança? Por exemplo, se você tem algum médico me assistindo e você vai fazer uma cirurgia e vai precisar remover alguma lesão que o paciente venha a ter. Normalmente, o que é que você faz? Normalmente, o que é que o médico faz? Ele tira o tecido um pouco a mais do que, em teoria, seria o necessário. Por quê? Porque ele está tirando com uma margem de segurança, para ele ficar um pouco mais seguro daquilo ali, para não ter algum outro tipo de contaminação ou alguma coisa no tecido próximo da lesão. Então, isso é uma margem de segurança na cirurgia. O que é aquela linha, quando você vai pegar um metrô, por exemplo, o que é aquela linha amarela que fica ali entre o vagão do metrô e você, que você tem que ficar atrás da linha amarela? Essa linha amarela é uma margem de segurança para você não correr o risco de ser atingido pelo metrô, pelo vagão do metrô ali, beleza? Outro tipo de margem de segurança. Quando você vai fazer uma curva, você está dirigindo na estrada e vai fazer uma curva de carro. Você consegue fazer essa curva a 100 km por hora. Mas, por segurança, com margem de segurança, você faz essa curva a 80 km por hora, para evitar
que você corra um acidente. Então, você tem o quê? Tem 20 quilômetros de margem de segurança. Tá? Você conseguiria 100 e faz com 80. E no mundo financeiro, o que seria essa margem de segurança? Se você ganha, por exemplo, 8 mil reais por mês, você consegue viver com 5 mil reais. Você ganha 8, consegue viver com 5, então sua margem é de 3 mil. Você tem uma margem ali que você pode ter uma queda nos seus ganhos ali, não conseguir ganhar 8, ganhar 5, mas mesmo assim você consegue viver com 5. Você tem a margem de segurança. Inclusive, todo mundo deveria viver com uma margem de segurança. Você deveria investir com margem de segurança, beleza? Com relação à reserva de emergência, que eu sempre falo. Na reserva de emergência, você fica com, normalmente, 6 meses de seus gastos para qualquer possível emergência que você venha a ter, você vai, saca esse dinheiro e usa para alguma emergência que você teve. Ou seja, nesse caso, você tem 6 meses de margem de segurança. Você pode ficar 6 meses sem ganhar nada, por exemplo, você não puder trabalhar durante 6 meses, você tem ali essa margem de segurança. Beleza? Sim, tem uma pergunta aqui sobre diversificação. Qual a sua opinião sobre uma diversificação entre 15 e 20 ativos, não somente em relação à segurança, mas também em relação a acompanhar e se atualizar sobre esses ativos? Beleza. Quando você... beleza, no início você começa a montar a sua carteira. Você não tem nenhum ativo, então você começa comprando um ativo. Para você chegar ao ponto de ter 15 ou 20 ativos, você vai levar 1 ou 2 anos montando essa carteira. O ideal é que você acompanhe essa carteira pelo menos uma vez por mês, no momento em que você for fazer a sua nova aplicação. Então, você não precisa ficar o tempo inteiro no computador, olhando notícias, olhando as pessoas, olhando jornal que fala que a bolsa subiu, que a bolsa caiu, ou que as empresas, a empresa X caiu tanto, a empresa Y subiu tanto. Você não precisa ficar acompanhando quem investe para o longo prazo. Você só tem que acompanhar pelo menos uma vez por mês, na hora que você for comprar alguma ação, algum ativo na sua carteira, e a cada 3 meses, essa empresa, se for uma ação, ou se for, principalmente se for uma ação, uma empresa, ela solta os seus resultados. Então, de 3 em 3 meses, você reavalia se aquela empresa que está na sua carteira, aquela ação que está na sua carteira, ainda continua valendo a pena ou não. Mas é basicamente de 3 em 3 meses que a gente reavalia se vai ter que substituir alguma coisa, se vai ter que vender alguma coisa ou não. Ou seja, tá longe de você ficar tendo que olhar o computador, ficar o tempo todo conectado durante o dia todo, né? Qual é o terceiro princípio para você investir com segurança? Isso também é uma coisa muito comum que eu vejo, quem quer investir, é chegar e pedir uma dica, você está investindo em que empresa? Você está investindo aonde? Qual é a ação que você comprou? Então, eu vou dar um exemplo prático de como isso não funciona. Você vai entender perfeitamente. Se eu chegar para você e falar isso aqui, ó, eu comprei o NIP 6. Vá lá e compra o NIP 6 que você vai ganhar dinheiro comprando o NIP 6. Então, primeira coisa, você nem sabe o que é isso, o NIP 6. Segunda coisa, eu vou falar lá, você compra o NIP 6 que você vai ganhar dinheiro.
Aí você pensa, o que é que eu estou fazendo, meu Deus do céu? Que eu estou comprando isso aqui, eu não sei nem o que que é. O que acontece muitas vezes é que se você comprar aquele ativo, ele começar a subir, você fica feliz. Só que se ele cair, você não sabe qual o motivo que fez ele cair e você vai acabar vendendo na hora errada, vendendo no desespero, porque simplesmente você não sabe onde você está botando o seu dinheiro. E esses investimentos que a gente faz é para o seu futuro, é para o nosso futuro, para o futuro da nossa família, dos seus filhos. E se você investe dessa forma, você vai acabar sem não tendo, você vai acabar não tendo um futuro próspero para você e para sua família, porque você vai perder dinheiro fazendo isso. Então veja qual é a diferença quando existe um conhecimento por trás do seu investimento. A outra vez eu falei só, compre o NIP6 que você vai ganhar dinheiro. E agora, com o conhecimento, seria assim. O Unipar Carbocloro é uma empresa que é negociada na Bolsa de Valores com o código NIP3, UNIP5 e UNIP6. Ela é uma empresa brasileira, ela foi constituída em 1969 e ela é do setor químico e petroquímico. Ela tem 3 unidades, sendo 2 no Brasil, uma em Cubatão, uma em Santo André, e uma na Bahia Blanca, na Argentina. Essa empresa ela é a maior produtora de cloro e soda da América Latina e a segunda maior produtora de PVC. Além desses produtos, ela também produz ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e dicloroetano. Ela é uma empresa que não vende para o cliente final. Ela tem uma receita altamente pulverizada, ou seja, ela não tem grandes clientes, ela tem vários pequenos clientes e distribui para várias empresas. Empresas do setor de papel e celulose, alimentos, setor têxtil, odontológico e farmacêutico, por exemplo, são uma dos clientes da Unipar Carbocloro. Um dos clientes é a Sabesp, que ela vende cerca de 4% da receita dela vem da Sabesp. Então, um dos produtos dela, o ácido clorídrico, serve para tratar água e esgoto, o cloro serve para tratar a água da piscina, cloreto de cálcio serve para fabricar queijo, serve para fazer esse antimofo, você botar no guarda-roupa, ele serve como medicação, cloreto de potássio. Todos esses produtos, eles são subprodutos do que a Unipar vende, né? Ela vende para essas empresas que produzem esse tipo de produto aí. Pode fazer um sal light, que é o cloreto de sódio e potássio, fertilizante para planta, suplemento alimentar, serve também para fazer extração de petróleo, o ácido clorídrico, para fazer processamento de couro, canos de PVC, então ele vende para a indústria de construção civil também, faz persiana em PVC, piso em PVC, embalagem de PVC para botar alimentos, e até aquela embalagem de comprimido, de remédio, é a Unipar que faz. É a Unipar que vende ela que vende o PVC para a indústria de medicamento e ela produz essa embalagem de comprimido. Dentre eles, existem vários produtos que podem ser feitos. Bola de ginástica, boia, que pode ser feita em PVC, bolsa em PVC. Até curiosidade, a Unipar fornece o cloro para a indústria de papel e celulose para ela usar no branqueamento da celulose, já que a celulose vem da madeira, então ela é uma cor mais amarronzada, ela usa o cloro para branquear e deixar o papel branquinho, como você conhece. Até a parte de água sanitária e de produtos odontológicos, solução de Milton, solução de DAC, soda cáustica, fabricação de tecidos. Então, você viu a diferença entre você ter o conhecimento daquela empresa que você investe e você não saber absolutamente nada. Você só saber qual é o código, você compra e não sabe absolutamente nada do que aquela empresa faz.
Então, isso pode te dar um grande problema se você não fizer com consciência, sabendo que onde você está investindo. Você, sem o conhecimento, você passa a ser um torcedor. Você compra e fica torcendo para a empresa, para a ação que você comprou subir. Sendo que você não sabe por que ela vai subir, você não sabe se ela está ganhando mais, você não sabe se o lucro dela cresceu, você não sabe nada, você não sabe nem o que a empresa faz. Então você vira um torcedor e fica torcendo para ele subir e para você vender mais caro. Com o conhecimento, você passa a ser um investidor. Você investe pensando em ser sócio daquela empresa, beleza? Quarto princípio para você investir com segurança. O quarto princípio é você ter um plano bem definido. Qual é o plano bem definido? Por exemplo, quanto que eu quero poupar por mês? Em quanto tempo eu quero ter X de valor? Quanto tempo eu quero ter R$1 milhão? Qual a rentabilidade que eu preciso ter para ter R$1 milhão em 10 anos? Então, você precisa saber o quanto que você precisa poupar por mês para ter R$1 milhão em 10 anos. E qual a rentabilidade que você precisa ter. Quando você entende o que você precisa, fica muito mais claro na sua cabeça. E você tem que seguir o plano. É simples assim. Se você entende o que precisa e segue o plano, uma hora você chega lá. Não comece a seguir o seu plano, né? Tô comprando empresa boa, você recebendo dividendo, aí seu amigo vai lá, chega, ó, compre Oi e Saraiva, que são as duas empresas, acho que as empresas que mais caíram nos últimos anos na bolsa. O cara chega lá e fala, compra Oi e Saraiva que vai bombar. Aí você vende tudo que você já tinha comprado e compra Oi e Saraiva. E aí você fugiu do plano e provavelmente vai quebrar e perder todo o seu dinheiro. Então segue o plano que vai dar certo. O quinto princípio de sucesso para você investir com segurança. Qual é o quinto princípio? É você ter uma estratégia bem definida. Como assim estratégia bem definida? Primeira coisa, você definiu o seu plano, agora você vai definir a estratégia. Fala, beleza, eu tenho um dinheiro aqui, esse dinheiro vai ser de curto prazo, esse dinheiro vai ser para eu viajar ou para eu comprar alguma coisa que eu quero comprar, trocar de carro. Então você tem que saber que esse dinheiro que você tem um prazo para usar vai ser um dinheiro que você não vai poder correr riscos com ele, ou seja, você não vai poder ter oscilações com esse dinheiro. Se você tiver oscilações com esse dinheiro, no momento que você precisar, você vai poder resgatar, às vezes, com prejuízo. Então, dinheiro que tem prazo para resgate, você não pode colocar em risco. Esse dinheiro tem que estar sempre em renda fixa. O segundo passo é você definir o seu dinheiro para gerar renda. O dinheiro para gerar renda, você tem que ser um dinheiro sem prazo. Ou seja, você não pode ter mesmo daqui 5 anos, eu vou precisar desse dinheiro só daqui 5 anos. Daqui 5 anos, seus investimentos podem estar em baixa e você precisar resgatar o dinheiro com prejuízo. Imagine você deixar 5 anos e quando você precisar do dinheiro, você está em prejuízo. Você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, que todo o dinheiro que você tem para renda variável, que vai oscilar, você não pode ter um prazo para resgate. Porque se você tiver e quando precisar, ele pode estar em queda, você pode perder dinheiro. E aí a gente tem que pensar também, além da alocação do dinheiro ali, do curto prazo e do dinheiro sem prazo para gerar renda, você tem que pensar se você quer seguir uma estratégia defensiva ou se você quer seguir uma estratégia agressiva, arrojada. A estratégia defensiva
muitas pessoas acham que você tem que deixar o dinheiro na renda fixa. Mas isso não é verdade. Até porque hoje a renda fixa, ela praticamente não te remunera mais, ela não te dá mais dinheiro. Praticamente, ela está ali perto da inflação, ou seja, você não vai gerar riqueza investindo na renda fixa. Então, você tem outros tipos de investimentos que podem ser defensivos também, que vão te dar um retorno muito acima da inflação. Então, se você é uma pessoa intolerante à volatilidade, ou seja, se você não aguenta ver o seu patrimônio, o seu dinheiro oscilando, você não pode colocar o seu dinheiro em uma estratégia mais agressiva. E ao contrário também é verdade. Se você quer ter uma estratégia arrojada, você tem que ser uma pessoa que é tolerante à volatilidade. Hoje mesmo, aconteceu um caso no grupo de WhatsApp dos alunos. Um deles estava apavorado porque a bolsa tem uma queda aí de uns 3 ou 4 dias seguidos. E não adianta, às vezes, a gente dizer que a gente é agressivo, que a gente tolera o risco, que a gente pode cair 50% que eu aguento. Mas quando a gente sente na pele isso, a gente vai saber realmente se a gente aguenta ou não. Então, você vai se conhecendo mais com o passar do tempo e sabendo se você aguenta ou se você não aguenta essa volatilidade. Porque caiu uns 3 ou 4 dias seguidos e essa pessoa queria vender tudo e recomprar depois. Mas como é imprevisível, não tem como a gente saber se vai cair ou se vai subir. Então, ele oscila mesmo e não tem como prever. Beleza? Aqui eu montei um time de futebol. Provavelmente, eu sou a pessoa aqui que menos entende de futebol. Mas eu acho que, se eu tiver errado aí, alguém me corrige. Mas você tem que pensar todo o seu portfólio, toda a sua carteira, como um time de futebol. Como é que você pensa como um time de futebol? Quando você tem uma estratégia mais defensiva, então você monta seu time assim. Você bota uma zaga com bastante... Uma zaga bem forte ali, né? Você bota vários zagueiros ali que vão te proteger para você não tomar gol. Eles não vão oscilar tanto assim. Você bota ali uns ativos de médio risco, que é o meio de campo, e uns ativos arriscados. Nesse caso, eu botei só um ativo mais arriscado, que é o atacante ali para fazer gol, para dar uma rentabilidade acima da média. Então, na estratégia defensiva, você tem mais zagueiros, tem um pouco de meio de campo e só um atacante para ele dar uma rentabilidade um pouco acima da média. Essa é a estratégia defensiva, pensando como um time de futebol. Se você tem uma estratégia mais arrojada, então você tem que pensar no time de futebol mais arrojado. Você bota menos zagueiros, você bota o meio de campo ali mais concentrado e bota muitos atacantes. Só que você tem que saber que, como você tem menos zagueiros, você pode tomar mais gol. Ou seja, sua volatilidade é muito maior, você está correndo mais risco e, querendo ou não, você pode passar muito tempo perdendo, tomando prejuízo, porque você foi muito arrojado. Mas o importante é você saber se você está sendo arrojado, se você está sendo defensivo e se conhecer para saber se você está indo no caminho certo. Então, essa é uma estratégia aí de defensiva, para saber se você faz uma estratégia defensiva ou arrojada. Uma outra estratégia é uma estratégia de alocação. Na estratégia de alocação, você tem que definir porcentagens, quanto que eu vou ter
em cada ativo. Ah, eu quero ter, por exemplo, aqui, eu quero ter 3% em um investimento mais arriscado, eu quero ter até 10% em investimentos de médio risco e até 15% em investimento de baixo risco. Ou seja, você pode ter, para formar os 100% ali, 2 ou 3 ativos de baixo risco, 1 ou 2 de médio risco e um pouquinho ali arriscado para você formar uma boa carteira, tá? Então, sempre que você comprar um ativo, uma ação, ou fazer um investimento, você tem que saber se aquele investimento é mais arriscado, se não é tão arriscado, se é de médio ou baixo risco, tá? Para você não correr um risco sem saber desse risco que você está correndo. O sexto princípio para investir com segurança e não perder dinheiro é o princípio do autoconhecimento. O autoconhecimento é aquele que você sabe o que você sente quando você perde dinheiro, por exemplo. Às vezes você acha que sabe, mas você só vai saber realmente quando aquilo acontecer. Por caso do exemplo que eu dei na estante. E a grande maioria, os maiores investidores, eles falam sempre que investir é muito mais sobre emoção do que sobre conhecimento técnico. Porque muita gente tem muito conhecimento técnico e na hora que cai uma ação, na hora que cai os investimentos dele, na hora que ele perde dinheiro, nessa hora que a gente vai conhecer como que ele lida com isso ou não. Às vezes ele se desespera e vende tudo. Então você tem que dominar suas emoções e investir com razão e sem emoção. Tem que fazer o teste do travesseiro. O teste do travesseiro é quando você vai dormir e dorme tranquilo, sem estar preocupado se você botou muito dinheiro em uma coisa muito arriscada ou menos arriscada. Então você tem que dormir tranquilo. Se você não está dormindo tranquilo, você tem que diminuir a sua exposição naquelas coisas mais arriscadas e aumentar no que é menos arriscado. Valeu, Breno. Obrigado aí. Boa noite, meu velho. Eu vou estar sempre fazendo lives aí, viu? Toda semana agora, segundas e quintas, live aí à noite, beleza? O sétimo princípio para você não perder dinheiro é o alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa é muito importante. Por quê? Você tem que saber se o que você espera é realmente provável que aconteça. Porque a probabilidade é diferente de possibilidade. Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça. Eu vou dar um exemplo. Jogar na Mega Sena da virada, por exemplo. É possível que você ganhe, mas é altamente improvável. Ou seja, você tem que saber que isso é improvável. Você não pode jogar esperando ganhar. É possível, mas é improvável. No mundo das finanças, tem gente que quer, eu quero investir R$100 por mês, esperar 5 anos e ter R$1 milhão. É possível que você faça isso? É possível, mas é altamente improvável, tá? Então, você tem que fazer qual é o histórico de rentabilidade que você pode botar ali X de dinheiro para esperar ter tanto no final de 5 ou 10 anos. Então, você tem que trabalhar com probabilidade, beleza? Oitavo princípio para filtrar, oitavo princípio para você investir com segurança e não perder dinheiro. É filtrar informações corretas. Primeira coisa, muita gente me pergunta, vem me perguntar no privado, no WhatsApp, eu achei tal empresa que me promete ali 1% ao dia. Se você botar numa calculadora
1% ao dia, eu acho que em 6 meses, botando R$1.000 ou R$2.000 por mês, você é multimilionário. Então, você não pode acreditar nesse tipo de promessa, porque é surreal. Então, não acredite em promessas de ganhos fáceis. Não acredite em altos retornos garantidos. Você não pode acreditar nada que é garantido acima da taxa básica de juros. A única coisa que pode ser garantida é aqueles 4,5%. Eu vou falar nos próximos slides. Mas 4,5% é a taxa ao ano, que é a taxa que pode ser garantida. Então, não acredite em altos retornos. Dá atenção somente o que é importante. E separar ruídos e sinais. Por quê? Às vezes uma ação cai, você começa a ler um bocado de notícia, por que essa ação caiu, por que e tal, a ação vai quebrar, todo mundo falando que vai quebrar, que vai perder dinheiro. Só que você tem que ver quais são os sinais. Você tem que ler. A empresa continua lucrativa, a empresa continua dando lucro, a empresa continua com a rentabilidade boa, a empresa continua vendendo, ganhando dinheiro. Então é isso que você tem que ver. Se ela caiu, é aí que você tem que comprar mais, se ela continua uma excelente empresa, um excelente investimento. Então, separe ruído de sinal. Então, resumindo, o melhor a fazer é separar a água limpa da água suja, né? Quando você consegue separar, você não vai mais se deixar influenciar por essas notícias incorretas, informações incorretas. E o nono princípio para investir com segurança e não perder dinheiro é entender a relação entre risco e retorno. Por quê? Isso aqui é muito importante, beleza? A relação entre risco e retorno. A taxa livre de risco, o que é a taxa livre de risco no Brasil hoje? Taxa livre de risco é a menor taxa que você pode ter, a maior taxa que você pode ter sem correr risco nenhum. Ou seja, hoje é a taxa Selic, que é 4,5% ao ano no Brasil. Então, 4,5% ao ano é o máximo que você pode ganhar sem risco. Então, o que te oferecer, você vai ganhar 6% ao ano sem risco. Isso é mentira, porque a taxa livre de risco é 4,5%. Você vai ganhar 10% ao ano sem risco. Isso é mentira, porque você está correndo risco. Se é acima de 4,5%, o risco está ali embutido. A pessoa não sabe ou está mentindo para você. Então, se o retorno for abaixo da taxa livre de risco, por exemplo, abaixo de 4,5%, hoje, alguém vai estar ganhando em cima de você. É o que acontece com a poupança, por exemplo. A poupança hoje, ela rende 70% da taxa Selic. Então, ela rende, eu acho que 3 e poucos por cento ao ano. Quem é que ganha essa diferença de 1,5% de você? O banco. Então, se você quer investir sem risco, invista ganhando 4,5% ao ano. Se você quer investir correndo mais riscos para ter mais retorno, invista em ativos de renda variável. E investir para ganhar menos de 4,5% ao ano, alguém está ganhando dinheiro em cima de você. Beleza? E você tem que entender que mais retorno significa mais risco. Menor retorno significa menor risco. Aí teve uma pessoa que falou assim, não me importa em correr risco não, é desde que esse risco seja só para cima, desde que eu não perca dinheiro. Então, você não sabe o que é correr risco, né? Se só quer ganhar, então não invista correndo risco. Não adianta você querer investir em renda fixa sem risco e querer ter um retorno absurdo, porque isso não vai acontecer. Você tem que alinhar suas expectativas, beleza?
E o 10º e último princípio para investir com segurança e não perder dinheiro é entender que todos os investimentos, principalmente de renda variável, precisam de tempo para sofrer o processo de maturação. Quanto mais tempo, mais retorno e menos risco. Grave isso na sua cabeça. Quanto mais tempo, maior retorno e menor risco. Eu vou dar alguns exemplos aqui na tela no YouTube. Essa ação aqui foi de um período de um mês. Então, você vê uma oscilação gigante e, no final, ali uma perda grande. Essa mesma ação, num período de vários anos, ela só sobe. Essas pequenas oscilações ficam pelo meio do caminho e passam a ser imperceptíveis no longo prazo, com o passar do tempo. Então, essa aqui é a mesma dessa, tá? Outra ação aqui, outra empresa. No curto prazo, de apenas um mês, ela oscila muito, você não sabe para onde é que ela vai, e no final ela teve uma queda. Essa mesma ação, no longo prazo, ela teve um retorno absurdo. E essas oscilações pequenas, no curto prazo, fica praticamente imperceptível. Outra ação no curto prazo, ela movimenta aleatoriamente. E no longo prazo, ela sobe. Então, tenha ciência de que investir para o longo prazo, investir num grande horizonte de tempo, é o melhor que você pode fazer para ganhar dinheiro e para ter mais segurança. Beleza? E aqui eu finalizo a live dos 10 princípios. E aqui eu finalizo a live dos 10 princípios para você investir com segurança e não perder dinheiro. Se alguém tiver alguma dúvida no YouTube ou no Instagram, pode mandar aí que eu vou dar um tempinho aqui para responder. Se não tiver, eu encerro daqui a pouquinho. Beleza? Galerinha do Instagram aqui comentando um bocado. Beleza, galerinha. Então, toda segunda e quinta eu vou tentar fazer uma live, sempre à noite, sempre nesse mesmo horário, provavelmente. E eu sempre vou dizer no YouTube, no Instagram, né? Eu vou postar quando for fazer. E manda o link. Me segue. Quem não me segue aqui no YouTube, passa a me seguir no YouTube para você saber quando eu vou fazer uma live. E quem não me segue no Instagram, aqui no YouTube, passa a me seguir lá para saber quando eu posto algumas coisas lá no Instagram também. Beleza? Um abraço para todos, boa noite e até a próxima. Vou encerrar aqui no YouTube.